invocar a intercessão da Virgem Maria, aquela que acolheu a palavra de Deus e que se tornou para nós modelo de alguém que escuta e pratica a palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, então nós vamos dar hoje sequência àquele documento que nós estávamos estudando sobre a palavra de Deus, chamado em latim justamente Verbum Dei, Dei Verbum, e esse documento ele nos mostra como nós podemos nos aproximar da palavra de Deus, fazendo assim uma leitura católica da Bíblia. Católica às vezes parece até que há um outro tipo mais seguro de uma leitura bíblica, mas a gente sabe que a Bíblia surge da igreja, como nós tínhamos visto na primeira formação, e é com a igreja que nós queremos interpretar as Sagradas Escrituras. É unido à igreja, a tradição da igreja, que nós, enquanto católicos, somos chamados a ter essa aproximação humilde da palavra de Deus. Então, aqui no nosso curso, o que nos interessa é justamente esse olhar enquanto católicos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que diz respeito à nossa fé. E nós vamos agora para o quarto momento do documento, que é sobre o Antigo Testamento. E nós estávamos fazendo em forma de perguntas, estávamos estudando esse documento da Dei Verbum em forma de perguntas. E nós paramos na pergunta de número 24. Então a gente vai continuar avançando. É uma maneira didática, uma maneira pedagógica da gente entender o documento. E na pergunta de número 24, vai dizer assim: por que Deus escolheu especificamente e com seu favor singular o povo de Israel? Por que Deus escolhe Israel para se revelar através daquele povo? Deus, pelo grande amor que tem por nós, buscando e preparando a nossa salvação, escolheu o povo de Israel para manifestar por meio dele as promessas da salvação. Então Deus escolhe um povo no qual ele revela a sua vontade. Deus escolhe um povo no qual o seu Filho amado, o Verbo encarnado, iria nascer, o povo de Israel. Mas depois a gente sabe que o Evangelho, o anúncio do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus extrapola as fronteiras. O Evangelho é espalhado para o mundo inteiro, mas ele começa dentro de um povo. Deus se comunica com o povo através dos patriarcas, dos profetas, e depois em Jesus também, e a partir da igreja, se amplia então o alcance do anúncio da palavra de Deus. Número 25. O que o Antigo Testamento ensina que o torna ainda válido e aceito pelos cristãos? O Antigo Testamento nos ensina sobre o que é o pecado e o quanto ele arruína a vida do homem. Também nos ensina sobre quem é Deus, como primeira origem e meta última do ser humano. Da mesma forma, ensina sobre a sabedoria salvadora e os tesouros da oração.
Então, o livro do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento nos ensinam sobre todas essas coisas. Nos ensinam justamente sobre algumas verdades fundamentais para nós, como o pecado, a queda. Depois vai nos trazer a presença ali dos patriarcas, vai nos trazer a lei através de Moisés, e vai nos trazer todos os grandes episódios que nós temos também no Antigo Testamento, através da ação de Deus por meio dos profetas. E traz também uma riqueza de sabedoria, de ensinamentos, seja através do livro de Provérbios, seja através do livro do Eclesiastes, do Eclesiástico, e também das orações contidas nos Salmos. Ou seja, o Antigo Testamento é riquíssimo. Então ele é importante para nós também cristãos. Número 26. Qual a importância do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento? O Antigo prepara, anuncia e dá sentido à vinda do Redentor. O Antigo Testamento é uma preparação para a vinda do Messias. O Antigo Testamento é repleto de profecias a respeito de Jesus. Então ele vai preparando a chegada do Messias. O Messias não vem do nada, o Messias não cai do nada do céu. O Messias não surge de qualquer maneira, não. Há profecias que já estavam sendo anunciadas a respeito do Messias e da sua vinda. Então o Novo Testamento vai preparando tudo isso, vai preparando justamente o coração das pessoas para poderem receber e acolher o Messias que vem. Número 27. Porque a lei do Antigo Testamento não era suficiente para a salvação. O modelo de vida proposto pela lei é perfeito e sábio, mas está além das forças de uma natureza humana ferida pelas consequências do pecado. Por isso, a lei conhecida, mas não cumprida, tornou-se uma acusação contra o povo que havia recebido a lei. Então a lei se demonstra insuficiente. Por quê? Porque não basta sabermos a respeito do que nós devemos fazer. É preciso da graça para realizar aquilo que devemos fazer. Então a lei, ela nos mostra qual é o caminho. Mas ela não nos proporciona, como o Evangelho, a graça para prosseguir no caminho, para avançar no caminho. Número 28. E o que aconteceu com as promessas feitas na antiga aliança? Com a vinda de Cristo, cumprem-se as promessas feitas ao povo de Israel. Mas a generosidade de Deus não foi apenas fiel ao povo eleito, mas também imensa compaixão se estendeu a salvação também aos não-judeus, através dessa infinita compaixão de Deus. E aí nós podemos, se você está com a sua Bíblia aí, nós podemos pegar o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, que vai dizer assim: Por isso vós, que antes éreis pagãos de corpo, chamados incircuncisos por aqueles que se chamavam circuncidados de corpo, recordai que naquele tempo vivíeis sem Messias. Eu estou em Efésios 2:11. Excluídos da cidadania de Israel, alheios à aliança e suas promessas, sem esperança e sem Deus no mundo.
Agora, graças a Cristo Jesus e em virtude do seu sangue, vós que antes estáveis longe, agora estáis pertos. Ele é nossa paz. Ele que de dois fez um, derrubando com o seu corpo o muro divisório à hostilidade, anulando a lei com os seus preceitos e cláusulas, criando assim em sua pessoa de duas uma só e uma nova humanidade, fazendo as pazes por meio da cruz, matando em sua pessoa a hostilidade, reconciliou os dois com Deus, tornando-os um só corpo. Então, o que nós vemos aqui? No primeiro momento, o anúncio era para o povo de Israel. A salvação era especificamente dirigida ao povo de Israel. E em Cristo essa salvação se amplia. Porque quando o verbo de Deus caminha entre os homens, ele percebe algumas coisas que o surpreendem. Como, por exemplo, a fé do centurião romano, que não era diretamente judeu, mas que diz a Jesus: eu estou debaixo de uma autoridade, e sei que o Senhor também, se aquilo que o Senhor disser, vai acontecer. Por isso o Senhor não precisa nem ir em casa, e eu não sou nem digno que entres em minha casa. Mas dize uma palavra e serei salvo. Dize uma palavra e o meu servo será curado. E assim se fez. E Jesus vai percebendo então até naqueles que não eram parte do povo de Israel, uma fé tamanha que faz com que o evangelho então se dilate. Ele nasce para um povo, ele é direcionado a um povo, mas ele não para somente nesse povo. O evangelho é a mensagem da salvação para todo aquele que crê. Número 29. Como termina o Antigo Testamento? O Antigo Testamento não termina de forma retumbante e clara. Em vez disso, devemos dizer que seu último fruto se encontra nos chamados pobres de Yahvé, os pobres do Senhor. Isto significa dizer aqueles homens e mulheres que aprenderam a desconfiar de si mesmos e dos outros poderes deste mundo, colocando toda a sua certeza em Deus. Eles, ou melhor, seus herdeiros, serão os primeiros destinatários do Evangelho de Jesus Cristo. Entre estes vale destacar São José e a bem-aventurada Virgem Maria. Então termina assim o Antigo Testamento, com o profeta também São João Batista fazendo essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mas termina diante daqueles que eram os pobres de Yahvé, aqueles que confiavam plenamente em Deus. E aqui é colocado também esses dois modelos, São José e a própria Virgem Maria, como esses humildes que esperam totalmente em Deus e na sua ação. Agora entramos no capítulo 5, o Novo Testamento. Então nós falamos de Antigo Testamento e falamos de Novo Testamento. Alguns hoje preferem usar a expressão Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas para nós agora, nós vamos voltar um olhar sobre o Novo Testamento. E na pergunta de número 30, nos é levantada a questão: qual dos livros do Novo Testamento ocupam um lugar mais elevado? Quais dos livros do Novo Testamento ocupam um lugar mais importante? E a D. Vernon vai dizer: os evangelhos.
ocupam justamente o lugar superior, pois são o testemunho principal da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Então, os evangelhos estão no centro do Novo Testamento. São os escritos mais importantes, porque narram justamente aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou, os atos de Jesus, as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus. 31. Por que dizemos que os evangelhos têm origem apostólica? Apesar dos evangelhos serem os textos mais importantes do Novo Testamento, a gente sabe também que eles não foram escritos por Jesus. A única escrita que a gente tem recordação de Jesus é quando estavam querendo condenar a pecadora e ele começa a escrever na areia, no chão. Ninguém sabe o que ele ali escreveu. Muitos interpretam o que será que Jesus tinha escrito na areia. Que Jesus estava escrevendo ali naquele momento. Mas o que nós sabemos é que os apóstolos, enquanto testemunhas oculares do que viram e ouviram de Jesus, alguns deles escreveram. Não todos. Alguns deles escreveram, como São João, como São Mateus. Então esses escreveram e descreveram sobre a vida de Jesus. Também outros, Marcos e Lucas, que não foram diretamente apóstolos, mas foram evangelistas e que depois também escreveram a respeito de Jesus, falaram a respeito de Jesus. Ouvindo as testemunhas oculares, ouvindo os apóstolos, escreveram então sobre o Senhor. Aquilo que era narrado a eles, aquilo que era passado a eles, eles foram escrevendo. Os apóstolos pregaram as boas novas por ordem de Cristo. Mais tarde, sobre a inspiração do Espírito Santo, eles e os homens apostólicos nolo transmitiram por escrito. Então, no primeiro momento, eles pregaram o Evangelho. No primeiro momento, o interesse não era escrever o Evangelho, mas era pregar o Evangelho. Jesus os envia a pregar tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto a respeito daquilo que ele, Jesus, tinha feito. E depois daquilo que eles iriam percebendo através da autoridade com a qual o Espírito Santo revestia a vida deles também para continuar a missão da igreja. Então eles foram escrevendo, principalmente no caso aqui, os evangelhos. Por isso que a gente fala de uma tradição oral e uma tradição escrita. Uma tradição oral é aquela tradição, por exemplo, às vezes tem famílias ou tem filhos que dizem: olha, a minha mãe sempre dizia isso. Olha, o meu pai sempre falava isso. Talvez você nunca escreveu sobre aquilo que ele falou. Mas ficou guardado no coração. E você transmite, porque aquilo ficou gravado em você. Foi assim no primeiro momento do anúncio do Evangelho. Depois eles foram escrevendo
para que as gerações futuras soubessem a respeito daquilo que for anunciado pelo Redentor. E também, depois, é claro, outros livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas aqui a gente está falando especificamente dos Evangelhos. Então, como os Evangelhos foram escritos? Pergunta de número 32. Os Evangelhos, ou melhor, os evangelistas os escreveram tirando-os já de suas memórias, já do testemunho de que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Então, por isso que os apóstolos têm assim uma importância muito grande, porque eles foram testemunhas diretas daquilo que Jesus estava fazendo e transmitindo. Eles são testemunhas, a gente pode dizer, de primeira mão. Eles estavam com o Verbo encarnado, eles estavam com o Verbo da vida, eles estavam ouvindo Jesus, então a autoridade deles é muito grande. Por que alguns apóstolos não escreveram? Pergunta 33. A transmissão da fé não se deu apenas por escrito. Portanto, foi o Espírito Santo que escolheu alguns para apresentarem estes caminhos através de alguns livros sagrados, aonde se deu a conhecer alguns evangelhos. Então não foram todos. Mas por que de repente algum apóstolo que poderia ter escrito alguma carta não escreveu? Porque o Espírito Santo naquele momento não quis que ele fosse um escritor diretamente, mas ele foi um pregador. Ele anunciou, ele pregou, ele testemunhou. Mas alguns foram sim escritores, como São João. Depois nós vamos estudar cada evangelho e vamos ver a profundidade, por exemplo, de São João. São João, quando escreve o evangelho, alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia diz que outros evangelistas narraram, descreveram, trouxeram vários elementos sobre a vida de Jesus importante. Mas João, ele como que conseguia fotografar, registrar aquilo que estava no interior de Jesus, na alma de Jesus, no coração de Jesus, tanto que é um evangelho profundo. E alguns teólogos chamam até João de o místico, porque ele tem uma profundidade nos mistérios de Deus maior do que aparece em outros evangelistas. Então alguns escreveram e outros não escreveram. O Espírito suscitou alguns para registrar alguns episódios da vida de Jesus e outros não. Porém, não é porque não escreveram, não anunciaram e não proclamaram. O fato mais importante era pregar o Evangelho, era anunciar o Evangelho, é fazer conhecida a mensagem de Jesus. E no segundo momento, então, aí começou a ser escrito muitas coisas sobre aquilo que era pregado. O que há de novo no Novo Testamento? A graça e a força do Espírito Santo. O que torna possível o que a lei de Moisés queria, mas não podia cumprir. É isso que há de novo no Novo Testamento, a graça e a força do Espírito Santo.
Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, vai apresentar São Lucas várias ações do Espírito Santo na vida de Jesus. Já começa lá em Lucas 4, quando Jesus está ali na sinagoga e ele diz no início do seu ministério: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, citando o texto de Isaías, para anunciar a boa nova aos pobres. E depois, é claro, Atos dos Apóstolos, porque Lucas também é o autor do livro Atos dos Apóstolos. Então, sem o Espírito Santo é difícil compreender, entender e aprofundar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos coloca em sintonia com a palavra. Por quê? Porque ele é o autor principal. Ele é o inspirador principal. Os agiógrafos, como nós víamos na primeira formação, foram aqueles homens que docilmente dispuseram a sua inteligência, as suas capacidades, a sua sabedoria a serviço de quem? Do Espírito Santo. Então aqui é muito importante, sempre antes da leitura da palavra de Deus, pedir essa unção do Espírito Santo que nos capacite para entendermos a palavra de Deus. E sempre com humildade, sem arrogância. Sempre como alguém que quer apreender e quer ser nutrido da palavra, alimentado pela palavra, e alguém que quer compartilhar também essa palavra com humildade com os seus próprios irmãos. Vamos para o capítulo 6, o último capítulo. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. Número 35. Como a Escritura está presente na vida da Igreja. Está presente de várias maneiras. Primeiro, como regra suprema de fé. Segundo, na veneração que a Igreja lhe dá. E terceiro, na liturgia. Então, como a Escritura está presente na vida da Igreja? Primeiro, como regra suprema. Maior regra de fé. E depois os documentos também do Concílio Vaticano II vão dizer que a Sagrada Escritura é a alma da teologia da Igreja. É uma regra suprema, porém não única. Aqui é a diferença católica. É uma regra suprema, porém não única. Segunda coisa, na veneração que a Igreja lhe dá. A Igreja venera a palavra de Deus. Tem um respeito profundo. Quando lemos o Evangelho, a gente beija o Evangelho, o padre beija o Evangelho. O bispo beija o Evangelho, abençoa com o Evangelho o povo. Nós temos uma veneração à palavra, um respeito muito grande, porque ali está contido uma sabedoria que nos leva por um caminho de salvação e de santificação. E na liturgia, Frei, a Bíblia está na liturgia? Aquilo que nós vivemos enquanto liturgia está na Bíblia? Tudo?
não me engano, tempos atrás eu lia um livro, não sei se esse é o nome, já li alguns anos atrás, se chama Banquete do Cordeiro, se eu não me engano é de Scott Hahn, é um pastor presbiteriano convertido ao catolicismo, e depois ele vai ver quais fundamentos bíblicos tem a missa. Ele queria saber quais os fundamentos bíblicos que há na missa. E depois ele percebe que toda missa, toda Santa Missa é bíblica. Toda Santa Missa é uma narração da salvação. Aí você já começa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é bíblico. Se reunir em nome da Trindade. Tudo que formos fazer em nome da Trindade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Era como Paulo cumprimentava as comunidades no início da igreja. Assim Paulo cumprimentava. O nosso santo é bíblico. O pedido de perdão presente em vários trechos da Sagrada Escritura é bíblico. Pois a gente pode até pensar em uma, duas formações sobre a Santa Missa, a Bíblia na Santa Missa. Vai ser muito interessante também. Como perceber a palavra de Deus presente na Santa Missa. Então não é uma coisa da nossa cabeça. Nós criamos uma coisa do nada, um ritual. Não, nós, os padres da igreja, os primeiros pais da igreja, olhando para a palavra, inspirados na palavra, celebravam a própria palavra, celebravam o próprio Cristo. Vamos avançando. Número 36. Quem tem a obrigação de estudar as Escrituras e para quê? E aí a Dei Verbum vai dizer: é necessário que os padres, diáconos, catequistas, bispos tenham este estudo profundo da palavra de Deus, para que sua pregação não seja vazia e repleta de erros. Então, nunca é demais estudar a palavra de Deus. Só que a gente tem que estudar em fontes seguras, gente. Não é qualquer coisa que a gente vai escutando por aí que para nós é válido enquanto católicos. E eu não digo nem isso como uma crítica, como uma maldade, de repente, de alguns irmãos nossos que não são católicos. Porque se eles compreendessem a palavra como nós, eles se tornariam católicos. Então, se eles compreendessem a palavra como nós compreendemos, eles se tornariam católicos. Então, é claro, eles precisam defender um pouco a visão deles. Nós temos a nossa visão, é claro para nós. Então, se nós começarmos a não acreditar ou de repente a querer ler a Bíblia com outro olhar que não seja católico, ou seja, a nossa leitura da Bíblia não corresponde àquilo que é a fé católica. Então, por isso que é importante para nós termos essa aproximação. Então, a obrigação, é claro, quem tem um ofício dentro da igreja para pregar, para anunciar, para ensinar, então esses devem estar mais próximos, mais assíduos à palavra, mas também não dispensa o povo de ter essa aproximação com a palavra. Não dispensa de escutar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus e de saber discernir
na leitura o que corresponde à minha fé, o que não corresponde. O que eu posso compartilhar com outro que é incomum e o que já não é incomum, destoa. Então isso tem que ser claro para a gente. A gente tem que ter um faro aqui espiritual, teológico, doutrinal, para saber, né, o que cheira a algo católico e o que não cheira. (37) Qual é o dever de um erudito católico? Qual é o dever de um doutor ou de alguém que estuda a palavra de Deus, ou mesmo que não seja um doutor em teologia, mas um grande pesquisador, uma pessoa que estuda sério, talvez outras áreas da ciência, mas que é católico? Então, aqueles que foram privilegiados também, com uma capacidade de estudo, de se consagrar ao estudo, a igreja os incentiva a aprofundar também o estudo da Sagrada Escritura. E a gente, por exemplo, tem leigos na igreja que estão fazendo isso seriamente, que amam a igreja, que querem pregar o Evangelho com a igreja, ensinar a palavra com a igreja. Um dos mais reconhecidos aqui no Brasil, né, o professor Felipe Aquino, né? Ou seja, doando a vida para poder ensinar a fé católica, a palavra de Deus a partir de um olhar católico. Que bonito isso. Um leigo, né, mas é um homem estudioso, que dispõe o seu saber para ajudar os seus irmãos. Também investigar e propor as letras divinas sobre a vigilância do magistério da igreja. Quem realmente estuda a palavra de Deus, quem realmente aprofunda a palavra de Deus, quem ora com a palavra de Deus, ou quem mesmo tem inspirações ali naquela leitura, naquela meditação da palavra de Deus, nunca vai ter medo do juízo da igreja a respeito do modo como a pessoa está lendo a palavra. Né? Alguém que está lendo, que está pregando, está anunciando a palavra de Deus, tem uma responsabilidade de ajudar os seus irmãos a crescer na fé. Agora, se vem alguma coisa além da palavra, aí, de repente, é preciso a igreja intervir e falar, olha, isso não tem nada a ver com a palavra. Né? De repente, alguém está pregando sobre a palavra e pega algum texto, de repente, vai forçar o texto. Por exemplo, vai dizer que os anjos de Deus virão para nos defender, junto com alguns outros ETs ou extraterrestres. Ou seja, a palavra não diz isso. Quando você encontra o ET na palavra de Deus, então a igreja vai ter que dizer, olha, você se empolgou. Às vezes, no primeiro momento, não é nem maldade, a pessoa se empolgou, fez uma interpretação pessoal que não condiz. Agora, se ele fica ali não defendendo, não, a palavra de Deus está falando de ET, os ETs vão vir junto com os anjos, então, ou seja, você não representa mais a igreja na sua fala. Você já está ensinando, o seu ensinamento é algo estranho ao ensinamento da igreja. Mas quando a pessoa é humilde, ela reconhece o erro, ela volta, ela reconhece que houve um momento ali de entusiasmo, de empolgação e retoma o caminho. Então, isso é importante.
a gente tem que ter um cuidado com a nossa fé e com a fé dos nossos irmãos. Ensinar as Escrituras no ambiente em que se encontram. Isso falando do estudioso católico, ou seja, ele tem um dever maior ainda de ensinar, de defender a palavra de Deus, de não cometer erros. A gente costuma falar muito assim, hoje se fala, queridos, né? Cara, quando se fala, por exemplo, de castidade, já se pensa mais uma castidade do corpo, né? Não fazer isso, ou não cair nesse pecado ou naquele. Mas existe uma castidade da mente também. Existe uma castidade do raciocínio. Existe uma castidade da razão. Se a igreja para mim é mãe e mestra e eu começo a querer pensar diferente dela, ou seja, eu já começo com uma certa perversão na minha razão. Porque quando eu começo a seguir uma ideia errada, isso também é falta de uma castidade intelectual, de uma pureza no pensar. E às vezes, por não haver pureza no pensar, significa também dar a entender que a pessoa está numa situação de orgulho espiritual. De orgulho espiritual. Então essa exortação também aos eruditos católicos, quanto mais crescerem no conhecimento, melhor servirem com a capacidade que eles têm, na pureza do pensamento, na castidade da maneira como colocam a verdade da fé. Peraí, essa palavra eruditos significa o quê? Eruditos são pessoas estudiosas que têm um grande conhecimento sobre alguma coisa. É um doutor, alguém que estudou muito sobre... É um erudito. Anota aí. Número 38. Por que a Sagrada Escritura é importante na teologia? A teologia repousa como fundamento perpétuo na palavra escrita de Deus. A Escritura é inspirada por Deus e expressa plenamente o mistério de Cristo. Então, a teologia da igreja, uma boa teologia, ela vai citar a Sagrada Escritura. Não tem como fazer teologia, ou seja, falar de Deus, discursar sobre Deus, falar sobre a fé, se não tivermos também como base as Sagradas Escrituras. Preciso estar bem embasado na palavra e tornar-se um servidor da palavra. Então a palavra de Deus é importantíssima para a teologia da igreja. Aquilo que a igreja ensina, ela precisa encontrar ali na palavra de Deus uma inspiração, uma motivação, um lugar importante para o seu ensinamento. Frei, se a pessoa não lê muita Bíblia, mas escuta muito, mesma coisa não, né? Porque eu não leio muito a Bíblia, mas eu escuto muito na televisão, sim. A missa, Entendo. Os programas que tem os evangelhos, o Sorrindo para a Bíblia, tem vários programas. Sim. Então, eu escuto muito a palavra, mas eu leio pouco. O mais importante é a atitude de escutar filialmente a palavra. Claro que é importante ler, né? Mas a primeira atitude é a atitude de escuta. Escuta, Israel, lá em Deuteronômio. O Senhor teu Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus, porque se você não escuta bem, você não vai
cumprir, praticar bem. Até há uma pequena história de um doutor da igreja chamado São Boaventura, que diz que ele encontrou um dia uma senhora e a senhora começou a falar de Deus para ele e ele ficou de uma maneira tão maravilhada, né, com a fala daquela senhora, que ele, que era um doutor em teologia, era professor de teologia, depois de conversar com essa senhora, ele saiu tão edificado por ter encontrado 3 coisas nessa senhora que eram importantes para ele. Mesmo ela sendo analfabeta, no caso dessa senhora, ter encontrado fé, ter encontrado esperança e ter encontrado amor. Essas são as virtudes teologais que devem incendiar o nosso coração e que é produzida pela pregação da palavra. Por exemplo, nas nossas missas, será que todos são alfabetizados? Será que todos os que comungam são alfabetizados? Talvez muitos, mas às vezes pode vir uma senhora ou um senhor que não é alfabetizado, mas ele tem uma fé, tem uma esperança, um amor a Deus tremendo. Por quê? Porque a escuta dele é profunda de Deus. Ele escuta, ele acolhe, ele comunga a palavra, ele coloca em prática a palavra. Isso é o mais importante. Tanto que, por exemplo, nas missas, alguns têm o costume de trazer a Bíblia na missa. Mas, na verdade, na missa não é o momento da gente acompanhar uma leitura com a palavra. O momento é esse daqui, da gente acompanhar juntos. Se eu falo, olha, pega tal texto, vamos juntos. Agora, na Bíblia é o exercício da escuta total, da proclamação da palavra. Então, é a atenção na palavra que está sendo proclamada, a atenção plena na palavra que está sendo proclamada. De tal modo que, enquanto ela está sendo proclamada, estou comungando da palavra. E na homilia também estou comungando da palavra. Então, nesse sentido, então, não é problema não. O importante é estar com o ouvido do coração voltado para a palavra. 39. Quais são as disposições que o cristão deve ter ao ler a Sagrada Escritura? Existem 2 disposições principais necessárias para estabelecer um diálogo com Deus. A primeira é a oração. Falar com Deus. Essa deve ser a primeira disposição, se aproximar humildemente do Senhor, daquilo que o Espírito Santo nos revelou na palavra através da oração. Pedindo, como a gente falava, a unção, a graça do Espírito Santo. Essa é a melhor atitude, a oração. A gente não pode ler a palavra como se fosse qualquer tipo de livro. Mas aprender a fazer uma leitura da palavra que seja séria, que seja objetiva, mas também aprender a fazer a leitura orante da palavra. A primeira coisa para nós é praticarmos uma leitura orante da palavra. Aproximarmos-nos com piedade da palavra. Senão a gente começa a estudar a palavra como se fosse um livro qualquer e vai perdendo a piedade. Eu só quero conhecer a palavra como um livro, eu quero só adquirir conhecimento. Não, o conhecimento da palavra é um conhecimento de amor. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu devo amar. E quanto mais eu amo, eu tenho que ter o desejo de conhecer para amar.
Deus e os meus irmãos. Agora, se eu só quero conhecer e não quero amar, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu quero conhecer como conheço história, mas eu não estou interessado se eu tenho que crer em Deus, se eu tenho que amar Jesus Cristo, se eu tenho que viver em comunhão com o Espírito. Para nós é ainda limitado esse tipo de conhecimento da palavra. Falta o ato da fé. A palavra, a Bíblia é um livro de fé. São palavras de fogo em papel para incendiar o nosso coração. Se ao esfregar, assim dizendo, o nosso coração na palavra, não incendiar o nosso coração, alguma coisa está errada. Por isso a gente deve continuamente estar ali passando, quase que esfregando mesmo, aquele atrito do fósforo com a caixa, que depois dá aquele fogo. Então é isso que tem que acontecer na leitura da palavra. Frei, mas eu posso estudar depois, ponto por ponto, a região da Bíblia, o que aconteceu, a vida dos apóstolos, outros detalhes eu posso, mas não é a principal coisa. A principal coisa no contato com a palavra é sermos homens e mulheres de fé. Segundo momento, a escuta. Quando o cristão presta atenção à palavra de Deus no momento de ler a Sagrada Escritura. Então, na oração, é claro, eu suplicar, eu pedir, eu invocar, colocar diante de Deus e manter uma atitude de escuta também. Que Deus me fala através da palavra. Que Deus me ensina através da palavra, que Deus me corrige, que Deus me exorta, como Deus me consola através da palavra. Então, saber falar e saber se colocar numa atitude de escuta. Por isso que nós chamamos, por exemplo, o salmo que é lido entre as duas leituras no domingo, o salmo que é salmo responsorial. Nós respondemos a primeira leitura, a nossa maneira de responder a palavra de Deus é com a própria palavra de Deus, com o salmo. Por isso que uma das maneiras mais belas de falar a Deus, é claro, podemos falar numa oração espontânea, de coração simples, no escondimento do nosso quarto, mas também é belo você falar com Deus através da própria palavra dele, respondendo a ele com a própria palavra dele. Salmo. Nós respondemos a Deus com a sua própria palavra. Então, esse lugar da palavra de Deus na nossa vida, ele tem uma importância muito grande, e essas duas atitudes são muito significativas, Orar e escutar. E se colocar nessa escuta com toda a igreja. Não é um escutar de uma maneira que nos gera confusão. É um escutar com toda a igreja. O que Deus fala, igreja? O que Deus fala a mim pessoalmente, mas Ele me fala também enquanto eu faço parte de um povo também. Eu faço parte de um povo. Deus está falando com um povo que eu faço parte. E a última pergunta: de que maneira a Escritura está presente na vida diária da igreja? Pergunta de número 40. A Sagrada Escritura é a base permanente de toda a vida cristã, que nela se nutre e é governado por ela.
E por isso que a igreja se esforça para se aproximar dos profundos ensinamentos da Sagrada Escritura, para alimentar seus filhos. A igreja incentiva também o estudo dos santos padres e da Sagrada Liturgia. A liturgia nos ilumina na compreensão da Palavra de Deus e também os santos padres nos ajudam. De repente você ouve os padres pregando, né? Como dizia Santo Agostinho, como dizia São Basílio Magno, como dizia São Jerônimo. Aí você fica dizendo, quem são esses homens? São os santos da igreja, os santos padres, ou seja, aqueles que viveram a palavra, aqueles que leram a palavra, aqueles que passaram horas e horas e horas e horas mergulhados na palavra, pedindo ao Espírito Santo luz sobre a palavra. O próprio São Jerônimo mesmo disse que ele foi numa gruta em Nazaré e passou lá anos e anos estudando os evangelhos no lugar onde os evangelhos foram praticamente vivenciados. Anos e anos. Mas tudo isso para que a gente tenha uma leitura em família da palavra. Para que a gente não caia num orgulho espiritual. Não, mas agora eu tenho uma revelação particular. Agora eu recebi uma sabedoria maior do que toda a igreja. E agora eu tenho algo que nem os santos receberam, ninguém recebeu, nem o Papa recebeu. E eu tenho algo diferente para trazer. Desculpa, mas isso é orgulho. Isso é orgulho. Não há nada que mais nos divide do que o nosso próprio orgulho. Fruto das consequências do pecado. Então, quero ler sim, mas eu quero ler com a igreja. Quero ler sim, mas eu quero ler com a tradição da minha igreja. Eu quero ler em comunhão com os santos padres, em comunhão com os santos. Em comunhão com aqueles que lutam pela comunhão. Termino com uma citação de São João da Cruz, um pequeno verso, onde ele vai dizer: ouvido do que é criado, esquecimento do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior e estar amando o amado. Para ele era uma das maneiras como a gente poderia bem nos colocarmos em oração diante da palavra. Ouvido, esquecimento do que é criado. Elevar um pouco o coração, a mente a Deus. Memória do Criador, trazer sempre a memória de Deus dentro de si. Memória daquilo que Deus é. Atenção ao interior. Atenção ao interior. Deus habita em mim, Deus está em mim, eu posso falar com Ele, eu posso dialogar com Ele. Deus está em mim, eu sou o templo do Espírito, Deus vive em mim. Atenção. Você talvez não consiga rezar o dia todo. Eu sei que às vezes tem pessoas que gostariam de rezar o dia todo. Não dá. Mas você pode ter uma atenção à Trindade que te habita todo dia, sentir que ela está presente dentro de você, que ela te ama, que ela está presente. E estar amando o amado. Também a oração é ato de amor, estar amando o amado.
Em outro momento, São João da Cruz diz que Deus pronunciou no Verbo a sua única palavra, ou seja, tudo Deus disse através do Verbo. Tudo que Deus tinha a dizer à humanidade, Deus disse através de Jesus, de maneira definitiva e plena. E Ele o fez num eterno silêncio. E é nesse profundo silêncio que devemos escutar. A melhor maneira de escutar a Deus e a sua palavra é no silêncio. A melhor maneira também de nós pronunciarmos, proclamarmos, anunciarmos a palavra é depois de ter entrado nesse silêncio com Deus. E até para nossas relações na vida também, irmãos. A melhor maneira de você se comunicar, ensinar, falar o que você quer dizer, dar-se a entender, é quando você entra no silêncio para você se ouvir também. E tentar ouvir o que está dentro do seu coração. Como hoje a gente vive num mundo que tudo a gente tem que ter respostas prontas. Mas um homem sábio, uma mulher sábia, antes de dar respostas prontas, ele quer entrar no silêncio também, para que quando ele sai do silêncio, ele saia com algo que possa ser bênção para a vida dele e para a vida do outro, e não de qualquer maneira. Então, se a palavra foi pronunciada no eterno silêncio, é a melhor maneira de escutar e de aprofundar a palavra no silêncio. Mesmo que tenha alguns cachorros latindo, brigando, fazendo confusão, motoqueiro passando, algum momento vai ter um silêncio. E é ali que você pode aprofundar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.